Esse fim de semana, a gente fez um curso para colegas médicos sobre dor no ombro, sobre procedimentos minimamente invasivos para dor no ombro. E uma Então das pode coisas mais contar. legais sobre esse curso, né, é não só a oportunidade da gente aprender muito, porque quando a gente ensina, a gente aprende muito, né? Eu sempre aprendo muito. Eu acho muito legais esses cursos. Eu sinto que, assim, cada vez eu aprendo mais, cada vez a gente estuda mais. E uma das coisas mais legais desse curso também é a oportunidade de ajudar as outras pessoas também. A gente fez mais de 50 procedimentos, né, doutor André? Foi mais De que forma isso. gratuita. Inclusive procedimentos de radiofrequência, né, que nem sempre as pessoas têm acesso, é um acesso mais difícil. Doutor André conseguiu parceiros, né, para os procedimentos de radiofrequência. Então foi super legal a experiência, foi muito legal mesmo esse fim de semana. E uma das causas da dor era as artroses que teve, né? De ombro, joelho. Eu acho que é uma das grandes indicações, né, doutor André, para as radiofrequências e para as mesotomias, porque a artrose, embora a gente possa fazer alguns procedimentos, né, por exemplo, intraarticular de joelho, de ombro, né, com ácido hialurônico, às vezes a proloterapia traz bons resultados, mas quando a gente tem uma artrose que já tem uma degeneração muito grande, nem sempre a gente tem um resultado muito bom com esses procedimentos. Então, acho que aí é a grande indicação da radiofrequência e da risotomia, que é quando a gente queima esses nervos, né, que nervam aquela articulação, que nervam a sensação da articulação, né, que trazem a sensação de dor da articulação. Uhum. Alguém me ligou aqui e interrompeu. Então a gente consegue, guiado por imagem, e ali queimar aqueles nervinhos. Então o paciente tem muito benefício desse procedimento. Então às vezes ele consegue engajar na fisioterapia, né? Consegue fazer algumas outras coisas que vão realmente trazer uma melhora para ele a longo prazo. Uma das coisas importantes aqui, eu acho que fazer é desmistificar alguma coisa também, porque o fato de ter artrose não quer dizer que vai ter dor, né? E a maioria das pessoas não Pouca tem, gente né? não tem. A maioria das pessoas Exatamente. não tem. E isso é uma coisa legal também de você falar, né, doutor André? Eu acho que você falando isso traz duas coisas. Um que às vezes a pessoa ter artrose não quer dizer que ela vai ter dor, não quer dizer que ela vai ter limitação. E um dos melhores tratamentos, um dos tratamentos que tem mais evidência para artrose é o exercício físico. Então, assim, a gente escuta todos os dias, às vezes os pacientes vêm no consultório e falam assim, eu fiz um exame de imagem, eu fiz alguma coisa, eu tenho artrose, daí eu não posso fazer exercício físico. Na verdade, é o contrário, né? Assim, precisa fazer exercício físico. E uma outra questão é isso que você falou. Então, assim, não necessariamente a pessoa que tem artrose, ela tem dor por causa da artrose. Então, não necessariamente uma coisa tem a ver com a outra. Muitas pessoas têm artrose e não têm dor, muitas pessoas têm artrose e não têm degeneração. Ei, bem-vinda, que bom que você chegou, viu? A gente está conversando aqui sobre artrose. Se você tem alguma dúvida, igual você falou para mim que te interessava esse tema, você já manda que a gente vai adorar responder. Então, assim, a artrose tem níveis também, né? Eu acho que é importante a gente falar isso, né? Então, uma coisa é uma pessoa que já tem uma cartilagem totalmente degenerada, né? Que realmente tem ali um osso encostando no outro, tem uma dor importante, e a gente não consegue, às vezes, intervir. Uma coisa é uma pessoa que tem uma artrose incipiente, uma artrose moderada, que tem muita coisa que a gente consegue fazer para melhorar isso. Inclusive, o exercício físico, os nutracêuticos, né? Tem um papel importante, a alimentação, tudo isso. E há umas questões onde pode ter artrose, né? A gente pode ter artrose em qualquer articulação do corpo, né? Então, no quadril, nas articulações das vértebras cervicais, lombares, torácicas, nos dedos, no joelho, no ombro, né? Que são as grandes articulações, nos dedos do pé, nos dedos da mão, no punho, no cotovelo, em qualquer lugar a gente pode ter. Começa esse processo bem cedo, né, Mariana? Em algumas pessoas, não necessariamente é um processo a ver com a, não necessariamente é um processo da velhice. Na realidade, é um processo de inflamatório. Hoje a gente fala muito mais de processo relacionado à inflamação, nos processos das inflamações, da evolução do processo da artrose, do que de fato somente um processo de envelhecimento. Apesar que o envelhecimento tem muito também a ver com os próprios processos inflamatórios. É importante lembrar que a artrose é uma perda também dos componentes da cartilagem que tem dentro dessa articulação, e ali dentro você tem células que
está o tempo inteiro produzindo e está renovando a cartilagem. Você tem células produtoras e células que retiram parte da cartilagem. E quando você vai sobrando parte dos que a gente chama de radicais livres, você atrapalha esse processo de compensação. Então você vai começar a perder mais cartilagem e não repor. E isso está diretamente também ligado ao processo de inflamação sistêmico, né? Então, são coisas importantes de falar. Por isso que a gente tanto cita da parte da dieta, da atividade física, porque isso aí é um processo que ajuda a desinflamar. Então, é importante ter um corpo mais desinflamado para você ter um melhor controle da artrose. Mas o que você trouxe aí falando, isso são coisas que eu realmente gosto de desmistificar, é que não necessariamente se eu vi que você tem uma artrose, isso é algo extremamente grave. É mais um processo, muitas vezes, de um envelhecimento do que, de fato, uma sinalização de um problema de extrema gravidade. Até porque a grande maioria dos processos de osteoartrose, eles não cursam com dor. Né? A dor está mais relacionada ali a uma disfunção articular, uma inflamação periarticular dos componentes que compõem aquela articulação do que, de fato, a artrose em si. E também um dos componentes que gera uma inflamação intraarticular, que é a osteoartrite, que isso é uma inflamação do processo articular. Então, Às com vezes o que essa acontece é o inflamação... contrário até, né, doutor André? Assim, o paciente vê, a gente vê isso muito com hérnia de disco também, o que acontece bastante. O paciente às vezes faz um exame por qualquer motivo que seja, vê que tem uma artrose lá, uma artrose às vezes está até escrito incipiente, mas ele não presta atenção nisso, ele presta atenção só na artrose. E daí ele entende que ele tem artrose, internaliza que tem artrose, que não pode, por exemplo, fazer exercício físico, que ele tem que ficar em repouso, deixar aquela articulação em repouso, proteger aquela articulação. E daí ele acaba desenvolvendo dor mais relacionada a isso do que a artrose. Né? Mais relacionada ao sedentarismo, à imobilidade, né? A proteção daquela articulação do que a artrose propriamente dito. O sedentarismo é assim, uma das principais causas de dor crônica hoje e isso é comum. Né? Então, assim, na verdade é o contrário. Né? A atividade física, ela trata, é um dos tratamentos para artrose. E é também super importante isso que o André falou, que a gente entenda que a gente tem níveis. Então, você tem uma artrose incipiente ou uma artrose, né, leve, moderada, você vai fazer exercício físico, você vai melhorar a sua alimentação, você vai usar nutracêuticos e você vai conseguir ter um resultado bom. Que é diferente de você ter uma destruição completa da cartilagem. Exatamente, bem-vindo. Assim, quem tem uma degeneração completa da cartilagem, né, graus avançados, tem algumas cirurgias, nem tanto os joelhos, assim, não é necessariamente uma cirurgia assim, que tem um resultado tão bom. Mas, por exemplo, a prótese do quadril tem um resultado super bom. Né? Então, a gente tem que entender que tem coisas que realmente têm indicação cirúrgica, né? Assim, a gente não tem que demonizar a cirurgia também, eu acho. Né? Para tudo tem indicação, a gente só tem que saber indicar. E entender que é diferente você ter uma degeneração completa da cartilagem de você ter uma artrose incipiente. E que tem jeito, né? Eu acho que isso é uma boa mensagem, assim, sabe? Tem alternativas, né? Como eu acabei de falar aqui, a radiofrequência é uma boa alternativa. Eu vou aproveitar e vou buscar desmistificar outra questão que são as cirurgias, tá? A osteoartrose de joelho é a doença que mais incapacita musculoesquelética a mulher na faixa etária do idoso. A mulher mais... Eles consideram idosa a partir de 65 anos. Então, seria a quarta principal causa de incapacidade, de limitação física. Quando ela começa a gerar muita dor e limitação de função, ou seja, se não consegue executar a função normal daquela articulação, e é refratário ao tratamento clínico, você pode pensar em indicar uma prótese. Só que nós temos que entender que entre um tratamento clínico e uma prótese, existem muitas coisas a se percorrer. Mas o que eu quero mais chamar a atenção também é que nem o fato da existência da artrose, seja ela grau 4, isso ou 5, como você falou aí, isso é uma indicação de prótese. A prótese está ligada muito mais ao controle da dor quando não acontece,
do que, de fato, a existência da artrose, né? E quando a gente pensa na prótese de joelho, nós temos ainda, diferente de outras próteses como a de quadril, uma refratariedade. Ou seja, às vezes o paciente coloca a prótese, que seria teoricamente o último recurso, e mesmo assim eles perpetuam com a dor. Então, a cirurgia realmente ela deve ser pensada quando os tratamentos que nós temos em mão não funcionam. Dentro dos tratamentos que nós temos em mãos, eles vão muito além de umas infiltrações. Hoje nós podemos utilizar terapias regenerativas, por exemplo, o aspirado de medula óssea, em que tira o sangue da medula óssea, o paciente com sedação, com anestesia local, tira o sangue e injeta. Os estudos têm mostrado boas respostas, tanto na melhora da dor, quanto na melhora da limitação física, no funcionamento dessa articulação. Aí, fugindo tudo isso, a gente vai pensar na prótese, caso haja necessidade, apesar de eu não colocar prótese. Prótese é o ortopedista especializado na área, né? Mas sim, eu acho que tem muitas coisas para se pensar antes de colocar uma prótese. Mas se colocou e está bem, está tudo bem também. É importante, né? É um recurso, né, doutor André? Eu acho que é um recurso que a gente tem. E Mas a gente também tem tem que os entender. pacientes ainda que colocam a prótese e não melhora a dor, né? Então. Também tem muitas coisas associadas, né? Eu tô falando, acho que, assim, tudo tem indicação e a gente tem que saber indicar, né? Porque às vezes a dor não está relacionada à artrose, né? A dor está relacionada às outras coisas. A gente vê muita instabilidade também, né? Relacionada. A gente vê muita dor, às vezes, por exemplo, do trato iliotibial ou até de outras questões, por exemplo, a bursite anserina, que não vão resolver com a cirurgia. Então, às vezes a dor é de outra fonte que não aquela articulação em si, né? Tá aqui na região, mas não é daquela articulação em si. É igual dor lombar, né? Às vezes é muito comum a gente ver pacientes com dores originadas no quadril que referem dor lombar, né? Então, assim, tem muitas. A a failed back surgery, que é quando o paciente opera e não resolve, por exemplo. Às vezes também tem muita dor sacroiliaca. Então, assim, a gente tem que entender qual que é a origem da dor daquele paciente. Para tratar bem, a gente tem que saber qual que é a origem da dor do paciente, tem que saber o diagnóstico correto. Então tem que saber indicar a cirurgia também. Dor no joelho proveniente de artrose, lembrando de uma outra temática aqui que também vejo relevante, é a parte dos componentes da sensibilização central que estão envolvidos nessa dor. Então nós temos aí, nós sabemos que saem nervos, estruturas neurais do joelho. Essas estruturas neurais vão para a medula, onde se conecta com um outro neurônio. Esse neurônio vai para o cérebro, onde se conecta com outro, chegando até a área onde está dizendo que tem dor, né? Nessa trajetória pode ser que ocorra para compreender assim, o problema pode estar muito além do joelho, o problema pode estar envolvendo a condução do estímulo da dor. Então, existe uma sensibilidade alterada desse sistema neurológico que é responsável pela condução e pela interpretação dessa dor. Tanto é que muitos pacientes com dores articulares, quando eles entram com antidepressivos, eles melhoram a dor, o que vai muito além da sensibilização também, né? Isso que você falou é legal, porque assim, antigamente a dor do joelho, as dores articulares, de uma forma geral, elas eram entendidas como dores nociceptivas puras, né? E hoje a gente entende que tem um componente de dor neuropática, que é a dor no nervo associada, né? Isso é muito legal de você falar. Então, assim, faz sentido porque que a dor às vezes se perpetua, mesmo com o tratamento cirúrgico, e faz sentido também porque que os antidepressivos, os anticonvulsivantes, que são drogas que a gente usa geralmente para dor neuropática, funcionam. Eu fazia muito quando eu comecei a trabalhar com dor, até porque vim da escola da USP de Ribeirão Preto, e lá a gente trabalhava com os pacientes, obviamente, refratários, e se fazia muito bloqueio da dor no joelho, eu estou falando de artrose do joelho. Fazia muito simpático lombar,
Então, eu fiz muito simpático lombar para dores no joelho e com respostas interessantes, ou seja, um bloqueio que é feito na coluna de um sistema nervoso que está fora da coluna, ele se conecta com a coluna, vamos dizer assim, que é o sistema nervoso simpático, e ele é um dos componentes que mantém esse quadro de dor, que isso pode ser um dos componentes que mantém o quadro, tanto é que você bloqueia e o paciente às vezes relata melhor. Então por isso também que às vezes a gente vê paciente que não resolve. Tá falando desse componente neuropático, né? Por isso que às vezes tem tanta falha de tratamento. E às vezes as pessoas tratam só o componente nociceptivo e não o neuropático. E também uma outra coisa que você já falou, que eu acho que é importante sempre a gente reforçar, é de tratar a raiz dos adoecimentos, né? Você falou aí que tem super importância, que é a questão da inflamação crônica do estresse oxidativo. Então, se a gente está falando nisso, que está por trás da dor no joelho, por trás das dores articulares, a gente tem que entender que tem outras coisas que impactam essa dor que a gente precisa falar, né? Que é a alimentação, a obesidade, a resistência à insulina, o estresse crônico, tudo isso tem a ver com a dor no joelho. Então, não adianta só achar que é a osteoartrose, que é a degeneração, né? Que é ali que vai resolver. Então, é um conjunto, a gente tem que tratar a pessoa, senão não resolve, não adianta. E daí entra também seu, né? Fim de semana também. Agora que dá aquela vontade de você começar a mandar a live para frente, é exatamente quando começa a falar sobre isso. Ou seja, você começa a ter uma dor e essa dor não melhora. Isso aí, qualquer dor crônica, tá? No caso aqui é mais uma delas que nós estamos falando, que são das osteoartroses. Então tudo bem com isso, é mais uma dor crônica. Importante, osteoartrose, já que citou o tema de joelho, 60% tem um componente central do sistema nervoso central importante que mantém a dor. Ou seja, se você não trata o sistema nervoso central, que são os nervos, você vai ter uma chance muito grande de ter falha no seu tratamento. Essa é a questão número 1, vamos colocar aqui que nós estamos colocando. A questão número 2, você tem uma dor antiga, assim, e essa dor crônica refratária do joelho, como qualquer outra dor crônica, elas evoluem com áreas no cérebro de atrofia, ou seja, quanto mais tempo de dor você tem, você vai ter áreas específicas do cérebro que corresponde àquela estrutura que vão começar a se atrofiar com o tempo de dor. E o legal de descobrir que também quando você começa a tratar a dor, essas áreas também melhoram. Questão número 3. Nós temos que entender o que mantém esse problema. Por que você desde nova, você desde cedo, você tem dor, as suas dores sinalizam que tem algo de errado, você vai lá e trata, ou às vezes simplesmente ignora aquilo dali e ela melhora. E por que com o passar do tempo essas dores não melhoram? Que aí nós temos que começar a fazer o porquê. Por que que eu tenho esse problema e esse problema não evoluiu para melhora? Eu não posso simplesmente aceitar um diagnóstico e não fazer nada para que ele não melhore. Se eu aceito um diagnóstico e não faço com que ele nada para que ele melhore, possivelmente ele não vai melhorar. Então, nós temos várias coisas que estão envolvidas e nós temos que encarar isso de frente para que nós possamos enfrentar. E uma das coisas que mantém esses processos crônicos são as inflamações sistêmicas. E dentre as inflamações sistêmicas, aí você começa a trazer tudo. Você traz a obesidade, a obesidade é um processo inflamatório sistêmico. Você traz a resistência insulínica, você traz o diabetes, que é outra inflamação sistêmica importante. E por aí segue, ou seja, eu posso estar tendo uma dor devido à osteoartrose, eu posso estar piorando a minha artrose se eu não tratar a minha base. Se eu não trato a minha base, eu vou estar evoluindo com a piora. Isso é fato para qualquer questão de vida e não necessariamente com a saúde, com qualquer questão de vida na sua parte familiar, isso é qualquer questão de vida na sua parte empresarial, isso é questão de vida em qualquer espiritual. Ou seja, se você não busca se entender e conhecer o que te mantém nessa situação, você não vai sair dessa situação. Então, essas coisas todas que a gente fala aqui, elas são muito importantes. Ou seja, você quer tratar, você quer melhorar a sua artrose, você tem que entender por que você chegou até o fato de ter uma artrose, isso já é muito importante, e por que você começou a inflamar e não consegue desinflamar. Isso aí é outra questão importante.
que deve ser avaliada. Ou seja, eu tenho uma artrose, mas eu não vou fazer nada para melhorar a minha alimentação, não vou melhorar nada meus fatores inflamatórios. Às vezes, e você vai vendo, é mais comum em quem? É mais comum em quem tem, por exemplo, obesidade. Artrose de joelho, quadril são mais comuns em quem é obeso. Além da carga excessiva que tem na articulação, o excesso de carga também provoca lesão. Se provoca lesão, eu preciso de regenerar. Se eu tenho lesão, não consigo regenerar, porque tem um fator que mantém a carga excessiva. E eu não tenho componentes metabólicos satisfatórios para melhorar aquela articulação. Isso você vai evoluindo com um processo de piora contínua. Não adianta ficar fazendo bloqueios e tomando medicamentos, você não tira a base. E outra coisa que eu quero deixar aqui como um sinal de alerta para quem está assistindo essa live. Então, agora você vai ficar mais instigado em mandar a live para frente. Ou seja, eu vejo pessoas fazendo muito corticoides intraarticulares. Hoje é mais que sabido, e apesar de ainda haver uma necessidade de difundir as informações, que o corticoide intraarticular, tudo indica que ele antecipa a prótese. Ou seja, ele melhora o quadro clínico do paciente, mas, entretanto, ele piora o processo da articulação em si, no processo da cartilagem em si. Então, ele não ajuda que a cartilagem melhora, muito pelo contrário, ele piora a vascularização, ele piora N outras coisas que precisam acontecer para que o processo melhore. Então, se fazer corticoide intraarticular, você vai estar controlando a sua dor em primeiro momento. Mas em segundo momento, você vai estar antecipando a sua prótese. Então, é uma faca de dois gumes, esse corticoide. Existe coisa que está infiltrada dentro da articulação, que é o que a gente utiliza, que tende a potencializar uma melhora. Dentre essas coisas, eu vou pedir a Mariana falar um pouquinho sobre isso, seria o ácido hialurônico, seria as terapias regenerativas, como a proloterapia, como BMA, seria a terapia por onda de choque, são todas ferramentas regenerativas. E não podemos esquecer do laser, da magneto, e também da equipe de enfermagem e de fisioterapia que faz, que é a ozonoterapia, ou seja, existem outras ferramentas que podem ser utilizadas, que pode trazer um benefício na melhora não só do quadro álgico, mas da função e da artrose em si. Ela pode, inclusive, melhorar parte dela, né? Então, se a Mariana puder falar um pouquinho sobre essas coisas que eu trouxe. Eu acho que assim, hoje faz muita diferença as técnicas que a gente usa, né? Que são técnicas de medicina regenerativa, né? A gente fala de bloqueio de nervos, né? E a gente está falando simplesmente em denervar aquela articulação, tirar a sensação da dor. A gente não está necessariamente procurando tratar a causa, de resolver o problema. A gente está só dando um band-aid, né? Fazendo um band-aid que tem explicação e que tem benefícios, né? E que pode ser legal também, mas não está tratando a causa ou tentando melhorar aquela articulação, a função daquela articulação de uma forma geral. Quando a gente fala de medicina regenerativa, já pelo outro lado, a gente está tentando ali melhorar a função daquela articulação, trazer benefícios para aquela articulação, tentar resolver um pouco um problema. Então, o ácido hialurônico, por exemplo, ele nutre, né, a articulação, ele funciona como um líquido ali que vai mimetizar o líquido que já existe naturalmente na nossa cartilagem. Então, ele traz lubrificação, além de trazer função para o condrócito. Então, ele melhora a função daquela geral, assim como os tendões, né? O ácido hialurônico nos tendões também. Quando a gente fala de medicina regenerativa, tem várias técnicas da medicina regenerativa. A terapia de onda de choque pode ser considerada uma técnica de medicina regenerativa. A proloterapia, a injeção de BMA, que é o aspirado de medula óssea, são todas técnicas da medicina regenerativa que têm o mesmo princípio, que é inflamação, ou produzir sinalização para a inflamação. A inflamação, ela não é ruim, né? A gente tem que entender que uma coisa é inflamação aguda, uma coisa é a resposta de inflamação no nosso corpo, e outra coisa é a inflamação crônica de baixo grau, que é mal adaptativa, né? Que é o problema realmente que a gente está falando aqui.
Então, a inflamação aguda, que é a resposta natural do nosso corpo, ela tem é a forma como o nosso corpo se protege e a forma como o nosso corpo recupera e regenera e fortalece. Né? Então, quando a gente está usando técnicas de medicina regenerativa, a gente está exatamente tentando fazer isso. A gente está tentando induzir esse tipo de resposta, uma resposta de resolução, regeneração e fortalecimento, que são o que essas técnicas trazem. Então, quando a gente tem uma inflamação de baixo grau, uma inflamação crônica, uma inflamação que é ruim, uma inflamação que é desadaptativa, ela é parada em alguma das etapas da inflamação. Então, quando a gente faz essas técnicas, a gente está tentando empurrar essa inflamação para frente para a resolução. E o que a gente está tentando com isso, né? Promover fortalecimento, promover regeneração, promover cura, promover resultado, né? Promover resolução daquele processo. Então é isso que essas técnicas elas promovem. E daí a gente tem várias técnicas que promovem isso, né? A magnetoterapia é uma que produz inflamação através da estimulação magnética, o laser terapia através da fotobiomodulação, a proloterapia através de uma solução irritante, a espiral de medula óssea através de células, né, que são tolicopotentes ali que vão promover uma sinalização para aquela região. Então são várias formas diferentes de tentar esse resultado, de promover inflamação para promover resolução daquele processo. E hoje eu entendo, né, que isso são formas que fazem mais sentido, né, que você está tentando resolver o processo, está tentando agir na base do processo. Muito bem. Só para ir para a parte já meio que finalizando, existem alternativas hoje também, mas vamos botar que você está em casa, você quer aprender coisas mais naturais que você pode utilizar. Aí nós temos algumas questões interessantes, como a garra do diabo, que é o arpagófito, tem a boswellia, você pode usar a glucosamina com condroitina, você pode utilizar o MSM, que também é fonte do enxofre, que ele faz parte da síntese do tipo de colágeno, ou seja, existe também, que nós temos que é o que a gente chama de preparação de solo, ou seja, melhorar os nutrientes necessários para que haja a produção da sua cartilagem. Isso a gente consegue oferecer, porque nós não podemos esquecer que nós vivemos num mundo de desnutrição. Desnutrição não é desalimentação. Você está alimentado não quer dizer que você está nutrido. Por exemplo, já penso em casa. Aí eu comi 5 pães na parte da manhã, eu estou nutrido? Eu estou alimentado? Alimentado você está, você comeu 5 pães, fome você não tem, você está com a barriga cheia. Entretanto, você não está nutrido, porque não há nutrientes. Se não há nutriente, vai faltar elementos básicos que o seu corpo precisa para manter a homeostase, digamos assim, manter melhor o funcionamento dele, que ele não tem nutrientes. Então, ele vai ser deficiente na produção de hormônio, vai ser deficiente na produção de partes estruturais do seu corpo, vai ser deficiente de inúmeras estruturas importantes. Então, basicamente é isso, Mariana. Acho que é isso, acho que você brilhou, acho que falar da raiz, né, eu acho que é o mais importante, eu acho que a gente falou bastante da artrose e como a gente pode fazer para, de fato, ter um resultado melhor na artrose. Muito obrigada a todos que estiveram aqui com a gente hoje. Se você ficou alguma dúvida sobre artrose, sobre o tema da nossa live de hoje, deixa lá nos comentários da nossa live que eu vou adorar responder. A gente vai ter a artrose dor mês aqui. Então, se você tiver alguma dúvida, já manda aí. É sempre importante entender que uma coisa só não faz diferença, é o conjunto. Então, joia que você está tomando colágeno, joia que você está tomando paíba, mas é super importante algumas outras coisas também. É uma coisa só não faz a mágica, né? O que faz a mágica é o conjunto, quanto mais joia. E é isso. Muito obrigada, doutor André, pela sua presença também. E sua mensagem final aí. Um beijo grande, papai do céu abençoe a semana de vocês. Até segunda-feira que vem.